Oi, boa tarde a todos. Estamos aqui com mais uma aula aqui do Latin Safe. Então, hoje nós vamos falar sobre dose e tomografia. Então, nós convidamos a Denise Yanikian para falar sobre dose e tomografia. A Denise, ela é doutora em tecnologia nuclear pelo IPEM, CENEM, é especialista em radiodiagnóstico pela Associação Brasileira de Física Médica. Ela trabalha com controle de qualidade diagnóstico pelo grupo de dosimetria das radiações e física médica do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e é preceptora do programa de residência em física médica. Denise, por gentileza, pode iniciar a sua aula. Bom, primeiro, obrigada, Renata, pelo convite, obrigada à iniciativa do Latin Safe por essa oportunidade. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre doses e tomografia. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essa temática, de como olhar para os exames de dose em tomografia computadorizada e como fazer uso disso, né, no dia a dia. E eu queria, então, dar uma descrição geral. Nós vamos falar um pouco sobre as gerações de equipamentos, conceitos de dose absorvida, para a gente poder trabalhar depois a questão de CTDI, verificar o que é apresentado tanto no display do equipamento, quanto nos relatórios de dose, nos dose reports, falar um pouquinho do que a gente tem desde dezembro, né, a publicação da RDC, da 330 e da IN 55, que é de tomografia, falar mais claramente da parte prática de medição do CTDI e colocar alguns pontos para a gente pensar junto sobre coisas que podem não impedir, mas elas dificultam, então demanda a gente interagir um pouco mais, refletir um pouco mais sobre algumas variações que a gente tem então no uso da tomografia hoje e algumas considerações para a gente seguir. Então, trazendo um pouquinho daquela questão histórica, né, as gerações de equipamento, eu sempre acho interessante colocar para a gente, sabendo da história, situar o que a gente tem hoje, né, de equipamentos, como é que essa geometria funciona. Então, lá nos primeiros equipamentos, desde a definição do primeiro equipamento do CT, a gente tinha aquele feixe bem estreito, que fazia translações e rotações ao redor do paciente, num feixe muito fininho, com um detetor ou dois detetores, como era no começo. Depois, na segunda geração, esse feixe já começou a ter uma certa abertura e fazia ainda translações e rotações no entorno do paciente. A terceira geração, o paciente, então, ficava fixo, né, numa posição e tinha só a rotação do tubo e dos detetores no entorno do paciente. A quarta geração foi aquela onde se pensou em manter os detetores parados e você ter só o tubo girando. Foi uma geração que já não deu muito certo em termos de alto custo, muita complexidade para fazer. Então, considerando essas gerações de equipamentos, o que a gente tem hoje associado nos equipamentos atuais, né? A gente tem um resgate daquela geometria da terceira geração, onde eu tenho o tubo rotacionando opostamente aos detetores e o paciente aqui no entorno, tá? Só que, bem mais recentemente, o que acontece? Nós temos esses equipamentos, eles funcionavam de forma axial, né? O paciente ficava sempre parado enquanto fazia-se a rotação no entorno dele, e mais recentemente veio o conceito dos tomógrafos helicoidais, onde a cama, a maca do paciente anda enquanto a aquisição acontece, e os tomógrafos aí de multi-slice ou múltiplos detetores. Então, toda essa parte conceitual, de princípio de funcionamento dos equipamentos e tudo mais, fica aí uma dica. A gente tem uma hipermídia que foi feita alguns anos atrás por um grupo de vários físicos. Esse link aqui grandão, se você colocar no Google Radiologia Hipermídia, facilita. E aí tem a parte de tomografia, tem também das outras modalidades de diagnóstico.
ele estava meio fora do ar esses dias, mas ele voltou. Então, eu acho que ainda está disponível para consultar, aonde tem toda essa parte de princípios de funcionamento e essas questões mais específicas aí dos equipamentos de tomografia. Avançando um pouquinho para a gente falar sobre conceitos de dose, eu queria trazer o conceito de dose absorvida, tá? Que ela vai ser muito importante aí porque a gente for falar daqui para frente. Então, dose absorvida, falando em linhas bem gerais, é uma medição de quanto de energia nós temos depositada num certo meio devido à radiação ionizante. Então, eu pensar em quanto de energia eu deposito por uma certa massa num certo meio, e sempre que a gente fala em dose absorvida, a grandeza que está associada é em grays ou frações de grays, miligrays, dessa ordem, que a gente trabalha normalmente no radiodiagnóstico. Então, pensando aqui numa ilustração muito simples, se eu tiver um feixe que tem uma quantidade de radiação, por exemplo, vamos brincar aqui de forma bem simples, 2 fótons, né, carregando lá sua energia, e se a massa que eu estiver olhando for exatamente esse retângulo num mundo perfeito, ideal, onde não vai ter nenhuma irradiação para o lado de fora, eu deposito toda essa energia neste retângulo em amarelo, e vamos dizer que eu fiz uma medição e encontrei 2 miligrays aqui de resposta, tá? Se eu acrescentar mais carga, deixar esse feixe com mais intensidade, nesta mesma região, neste mesma massa, eu vou então ter o dobro. Então, se eu dobrei essa carga, eu vou ter o dobro de dose absorvida naquela mesma região, tá? Pegando essa mesma ideia, voltando para aquele feixe número 1, mas agora vamos dizer que a região que eu estou irradiando com a mesma intensidade, ela se modifica. De novo, nesse meu mundo ideal, não tem nada acontecendo aqui fora, está se depositando exatamente nessa região. Então, se eu tiver deslocado o meio aonde eu vou depositar essa energia, ou para um lado ou para o outro, cada um desses, vamos dizer, pedaços vai estar recebendo em torno da mesma quantidade de radiação. Isso é importante se a gente, né, levando agora para a tomografia esse conceito, se a gente associar essa região amarela como uma fatia que a gente vai irradiar conforme o equipamento de tomografia gira em torno do paciente. E aí eu queria trazer esse conceito para dentro da definição do CTDI. Então, o CTDI é o índice de dose por tomografia computadorizada, e a definição dessa grandeza, ela não é nova, ao contrário, um dos primeiros trabalhos que fala de CTDI é do final da década de 70, né? 77, tem trabalhos de 81, já mais do próprio FDA. E qual que era a proposta da definição de uma grandeza como essa? Era para que os fabricantes de equipamentos de tomografia apresentassem os resultados de forma mais padronizada. Então, o que eles tinham que obedecer? Exatamente este conceito, né? Um tubo de raio-x rotacionando em torno do paciente e irradiando, né, numa certa fatia aqui, numa certa espessura. E nessa época, se a gente lembrar, os detetores desse tipo de equipamento eram aqueles detetores a gás, longos, e eu definia a região de radiação que eu queria com uma certa colimação, que neste caso era igual à espessura de corte que eu queria fazer de imagem nesse tipo de equipamento. Então, essa quantidade de radiação que eu depositava no entorno aqui do paciente, eu tinha esse valor associado a essa distribuição de intensidades, aonde a soma de todas essas, em cada pedacinho no entorno do paciente, essa área está associada, então, a essa dose absorvida que a gente definiu anteriormente. Então, como é que os equipamentos funcionavam ali na época que esse conceito foi definido? Nós só tínhamos equipamentos axiais de um único detetor, que eram esses detetores a gás. Então, com a cama parada, você fazia uma rotação, parava de irradiar, incrementava a mesa, fazia a outra rotação, parava de irradiar, incrementava a mesa, e assim sucessivamente,
até que a extensão de varredura, que da região anatômica que interessava, era totalmente coberta, e isso levava um certo tempo para acontecer. Se a gente fizer esse comparativo com os equipamentos que a gente tem hoje, que funcionam na maioria dos seus exames na forma helicoidal e são de múltiplos detetores, então aqui representado por essas 4 cores, o que acontece de diferente? Por ser helicoidal, essa cama não vai parar de se movimentar enquanto a irradiação acontece. E por terem 4 detetores, a forma e o tempo com que aquela mesma extensão de varredura vai acontecer é um tempo 2, que a gente entende e sabe que ele é muito menor que esse tempo 1, como ele comparado com os equipamentos anteriores. Então, pensando nisso, a gente tem que trazer esse entendimento de que nós temos uma grandeza, que é o CTDI, o índice de dose por tomografia, que foi definido para padronizar o que cada fabricante apresentava numa época que os equipamentos eram axiais. Portanto, a grandeza CTDI, ela só funciona se ela for medida na forma axial. Só que hoje nós temos este tipo de equipamento, que funciona, na grande maioria, talvez, dos seus exames de forma helicoidal e de múltiplos detetores. Tanto é que, se a gente for olhar o que os equipamentos nos mostram, então eu trouxe aqui algumas telas, né, de display de equipamentos, esse é um Siemens, esse aqui é o símbolo do Siemens para fazer uma aquisição helicoidal. Eu tenho essa informação aqui, ó, que é o CTDI volumétrico, que está associado justamente a essa irradiação enquanto a mesa anda, né? E aqui ele dá uma informação, por exemplo, de que este valor está associado a um certo tamanho de simulador, de Phantom. Esse aqui é uma tela da GE, e aqui nessa região a gente tem esta informação também sobre dose, e aqui a informação sobre o Phantom que está usando de referência. Esse é uma tela, é um pedacinho da tela de um Philips, a informação de dose está aqui, a informação do Phantom vai aparecer em outro lugar. E esse é uma tela de um Toshiba, onde você tem nessa aba dose as informações sobre o CTDI e o Phantom de referência que a gente está usando. Então, isso, enquanto você está configurando o exame, na parte dos seus protocolos, é assim que você acessa informação de quanto de esse índice de dose vai estar irradiando, né? Vai estar entregando ali para os pacientes. Quando o exame termina, normalmente a gente tem associado um relatório de dose ou dose report, e ele traz algumas informações que tem também uma padronização para que esse dose report seja apresentado. E eu trouxe os exemplos dos mesmos equipamentos. Então, esse é um dose report da GE, onde ele mostra o tipo de aquisição. Então, aqui foram todas helicoidais, aqui a extensão de varredura, aqui a parte do CTDI volumétrico em miligrays, aqui tem uma outra grandeza que a gente já fala, que é o produto dose-comprimento, e aqui a relação do Phantom. No equipamento da Philips, além dessas informações, eles acrescentam a informação de MAS e a informação de tensão, em kV, que ele está dando aqui. Tá? Mostram também, no caso da GE eu não coloquei, ele mostra aqui embaixo, né? A somatória total desse produto dose-comprimento, mostra, a Philips mostra aqui. A Siemens mostra também estas informações, tem mais algumas coisas que eles apresentam também. Eles chamam de MAS / referência. Então, a gente tem que começar a interpretar como e o que cada fabricante apresenta no seu relatório de dose. E esse aqui é um Toshiba, é uma série, é um relatório que não está inteiro aqui, mas eles apresentam esses MAS totais, o tempo de exposição, o CTDI, DLP. Tinha mais algumas aquisições aqui embaixo que eu coloquei para que no final ele dê essas somatórias também de CTDI em torno de todas as sequências de aquisições que ele realizou, tá? Então, já que eu falei do DLP, queria trazer então a definição desse produto dose e comprimento, né? A sigla ficou em inglês aqui, mas eu acho que é o mais usual das pessoas usarem, a gente ainda não tem termos definidos e traduzidos para isso, e então ele incorpora, junto à grandeza CTDI volumétrico, ele incorpora
a extensão de varredura que o exame vai ter como um todo. Então, se a gente olhar nos relatórios de dose, aqui, por exemplo, não mostra o L, né? Mas intuitivamente a gente imagina, se eu dividir este valor por este, dentro da definição eu encontro L, né? Se eu dividir o DLP pelo CTD, eu encontro L. Isso não é de todo verdade, porque eu tenho que entender se o fabricante ele inclui o que a gente chama de overrange, justamente por conta da aquisição helicoidal, ele começa, dentro do que você definiu como aquisição, ele tem que começar um pouco antes e acabar um pouquinho depois. Então tem que entender se o fabricante considerou apenas o L que foi definido ali no seu scout, serviu, escanograma, né, na sua radiografia de projeção, e se o overrange está incluso disso ou não, senão você vai ter um cálculo de L um pouco diferente, tá? E normalmente ele também é apresentado no relatório de dose. Então, voltando, trazendo todos esses conceitos e voltando ali para o tema da nossa conversa, que é como olhar para esses valores de dose, você fala, bom, eu tenho duas grandezas que estão associadas a alguma referência dosimétrica, né? Então, ótimo, eu tenho como fazer esse acompanhamento de dose dos exames e como é que eu posso fazer isso, né? Aí nos leva a pensar no seguinte, lembrando da definição do CTDI, ele foi definido para que os fabricantes pudessem padronizar a forma de apresentação dos seus valores associados à dose. Então, significa que cada fabricante, quando ele define o seu modelo, ele tem que fazer toda uma avaliação em fábrica e definir valores tabelados, associados, por exemplo, ao tipo de tubo de raio-x, ao rendimento que esse equipamento, que esse tubo tem. Então, ele tem valores tabelados, de forma que quando eu seleciono uma certa tensão, uma certa corrente, numa combinação de detetores, entre outras coisas, ele resgata um valor e aquilo que ele mostra no display do equipamento está associado ao que a gente escolheu no protocolo. E aí vem a pergunta: quão confiável é esse valor que eu olho no display do equipamento ou que sai no relatório de dose? Como é que eu posso fazer uma verificação disso, né? Isso nos remete à nossa regulamentação, que em dezembro do ano passado teve a publicação da 330 da RDC e das instruções normativas das mais várias modalidades, e entre elas a gente tem a IN 55, que é específica de tomografia computadorizada, e o que ela traz? Dentro da sua minuta, eles descrevem várias coisas, né, que se espera do equipamento, que é desejável no equipamento. E no seu anexo 1, tem uma lista de testes que tem que ser feito entre parâmetros associados a questões geométricas do equipamento, a questões associadas à qualidade de imagem que o equipamento é capaz de fazer, e tem esses dois itens que estão relacionados com valores de dose, né, que o equipamento disponibiliza para a gente. Então, quais são esses dois itens? Este fala de valores representativos de dose, então no anexo 2, que eu já apresento para vocês, tem uma referência desses valores, e exatidão do indicador de dose, tá? Então, o anexo 2, que ele cita para este primeiro item, ele traz para a gente, basicamente, 3 exames que ele pede para que seja verificado a representatividade de dose desses exames. Então, ele pede para a gente avaliar uma cabeça, né, um exame de cabeça para adulto típico e um abdômen de adulto típico. E foi incluso também a avaliação de um abdômen pediátrico, tá? E aí tem uma consideração a fazer. Aqui embaixo, nesses asteriscos, ele define quem é o adulto típico e define quem é o pediátrico, tá? Então, isso é muito importante a gente grifar que é uma criança de 5 anos com um peso aí de aproximadamente 20 quilos. Isso para que as instituições que trabalhem com protocolos pediátricos tenham uma referência, né? Quando faz normalmente você divide, né, os tipos de como a criança
a faixa etária vai desde um recém-nascido até pelo menos os 18 anos, você tem uma diferença muito grande do tipo de paciente, então você pode ter protocolos definidos por faixa etária ou por peso, então isso vem para facilitar essa associação. Bom, de forma a se verificar se os exames que eu tenho na instituição onde eu atuo, se eles têm um valor de referência comparáveis a este que eles apresentam aqui no anexo 2. Então, para a cabeça, eles dão como referência 70 miligramas, abdômen adulto 25 e abdômen pediátrico 20 miligramas. Uma coisa que é importante só a gente sempre lembrar é que dose nunca é limite, né? A dose não tem como você estabelecer um limite. Então, se o paciente já passou por um exame, por 2, mas dentro do entendimento e dentro da obediência do princípio da justificativa, fazer o terceiro exame é necessário e vai esclarecer o diagnóstico, então não tem limite para ele. Então, quando a gente fala de dose, a gente sempre fala em referência, nível de referência. Então, isso é importante a gente alertar. E como é que a gente verifica isso? Bom, através de medições com um instrumento adequado para isso, tá? E aí a gente vai para o segundo teste que é solicitado, que é a verificação da exatidão desses valores de dose, né? Que o equipamento indica. Então, exatidão é um conceito que vem da metrologia e ele é uma comparação do CTDI volumétrico que o equipamento indica e com o que eu consigo medir, por exemplo, com esse meu instrumento devidamente calibrado, tá? Então, o que eu quero fazer para atender este item da instrução normativa? Bom, eu configurei um certo protocolo, o equipamento me indicou este valor de 31,7 miligramas, por exemplo, e eu faço as medições com o simulador adequado, com o instrumento adequado, e medi, calculei um CTDI volumétrico calculado dessa ordem e vou encontrar, então, a diferença percentual entre o indicado e o medido. E se a gente olhar na coluna de tolerâncias da IN, ele fala que tem que ser em torno de 20, então esse equipamento estaria atendendo esse nível de exatidão que é permitido, tá? Como isso é feito na prática, eu tenho que utilizar uma câmara de ionização, que tem esse formato alongado, então a gente costuma chamá-la de câmara tipo lápis. Ela tem 10 centímetros de volume ativo, e esse símbolo está aqui para me lembrar de falar para vocês que eu preciso ter esses instrumentos calibrados na faixa de energia, né? Então isso implica em eu ter uma calibração feita com um feixe mais adequado e que se parece ou que é o feixe utilizado numa tomografia, tá? Então o laboratório de calibração precisa me oferecer a qualidade adequada de radiação para fazer essa calibração. Esse aqui é um exemplo de um monitor já até antigo, mas a gente gosta de mostrar as coisas como a gente mediria de forma mais direta essa radiação, né? Sem ser um detetor de estado sólido, que também é possível ser utilizado. Mas aqui eu tenho uma câmara de ionização e lá quando o CTDI foi definido, foram definidos para padronizar, de novo, né, os fabricantes, 2 simuladores de pacientes, um que atenderia a região do corpo, então são simuladores de acrílico, então essa é a sigla para polimetilmetacrilato, que a gente conhece como acrílico. Então, o simulador para a região do corpo tem 32 centímetros de diâmetro e para a região da cabeça tem 16 centímetros de diâmetro. Ele tem uma construção onde ele vai ter um orifício central e 4 orifícios na sua periferia, tanto de 32 quanto de 16. Algo que é fundamental para essa medição ser bem feita é o Phantom ser bem posicionado no gantry do equipamento, tá? O que isso significa? Que ao posicionar esse simulador, eu tenho que colocá-lo, alinhá-lo usando os lasers de referência do equipamento, garantindo então que ele está bem no isocentro para que as medições de dose sejam feitas adequadamente. Então, isso é um físico bem treinado vai fazer essa medição de forma adequada.
E aí, como é que isso acontece? Bom, eu coloco a câmara de ionização no orifício central, faço uma irradiação e vou trocando de orifícios, e a cada orifício eu posso fazer 1, 2, 3 irradiações, depende de como você define a sua metodologia e com que nível de precisão você quer fazer essa avaliação. Normalmente no Phantom a gente define as posições de um relógio para facilitar o entendimento de coloca no orifício a 12 horas, a 3 horas, a 6 horas, e assim, quando a gente está executando, a gente se entende. E tem um pouquinho de diferença entre duas instituições que recomendam a medição, né? Uma é o Colégio Americano de Radiologia. Nos seus protocolos, ele define a medição no orifício central e a 12 horas. E se a gente seguir uma das normas da IEC, que avalia padrões de desempenho de equipamento, ela indica que se faça, então, nos 5 orifícios, né? No central e nos 4 periféricos. Essa metodologia, normalmente, ela traz resultados um pouco mais precisos, por estatística, né? Medir 5 vezes é melhor do que medir só 2 vezes. Então, depende aí de como como os físicos aí, ou cada colega que eu sei que está aqui define para fazer a sua medição. E com estes valores, eu preciso então juntar a informação do CTDI que eu medi e calculei na posição central e na periferia, trazendo um outro conceito. Como eu ajunto essas informações? Então, vem uma outra definição, que é o índice de dose ponderado, que aqui vem com esse símbolo W, tá? Então, de que forma que eu ajunto? De que forma que eu pondero os CTDIs no entorno do Phantom que eu avaliei? Eu considero 1/3 do CTDI que eu calculei aqui na região central e 2/3 da média do que eu medi da periferia, ou 2/3 da posição em 12 horas, se eu estiver seguindo o ACR, tá? Com isso tudo, eu ainda estou avaliando de forma axial, né, o meu CTDI, mas o equipamento me trazia informação do CTDI volumétrico, né? Então, o que eu preciso fazer? Trazer este resultado, que eu estou avaliando de forma axial, porque a grandeza CTDI foi definida dessa forma, mas eu preciso trazer esse resultado para eu comparar com o que o equipamento me dá, que é o CTDI volumétrico. Então, entra um outro conceito, que é o pitch, que está associado, então, ao incremento de mesa por rotação. Ele depende do número de detetores, né, que vai definir a colimação. Então, quanto que a mesa se desloca a cada giro, o conceito de pitch está associado a isso. E com isso tudo, eu ainda estou falando em dose absorvida, né? Eu estou sempre medindo com todas essas grandezas que a gente veio evoluindo até agora, a gente continua falando de dose de energia depositada ali numa certa massa, tá? Só para fechar esse conceito, então, junto do pitch, né? Então, se eu usar esse meu paciente aqui do meio da imagem como minha referência, vamos dizer que eu escolhi um protocolo onde eu defini um MAS fixo de 200 MAS, com um pitch igual a 1, então eu tenho uma hélice exatamente ao lado da outra, conforme a maca vai andando, e o meu equipamento me indicou um CTDI de 20 miligramas. Então, se eu dobro esse pitch, significa que eu vou ter um espaçamento entre as hélices. É como se eu tivesse dividido aqueles 200 MAS à metade. Tá? Então, entra um conceito de MAS efetivo, que é o MAS dividido pelo pitch. Então, se o MAS caiu pela metade, a dose, consequentemente, cai à metade. Se eu faço o contrário, se eu faço o pitch ficar metade do original, né, é como se eu dobrasse o MAS, e, portanto, eu dobro a dose com uma variação linear que elas são. Tá bom? Então, aqui acho que a gente define todos os conceitos que vão influenciar, né, minimamente aí nas questões de dose. E aí eu queria trazer a gente para pensar um pouco no que a gente tem hoje de prática e de rotina dos protocolos clínicos, efetivamente falando, né? Nós temos protocolos que utilizam uma coisa chamada modulação de corrente, né?
O que que é isso? Significa que o equipamento, de alguma forma, que daqui a pouco a gente fala, ele vai passar pelo paciente enquanto estiver fazendo uma aquisição e ele vai enxergar estruturas diferentes. E o que que a modulação de corrente faz? Se ele está enxergando uma estrutura muito grande ou muito densa, ele usa uma corrente maior. Quando ele passa por uma região menor ou menos densa, ele usa uma corrente menor e assim ele segue dependendo do que ele está enxergando. E a gente já fala de que forma ele enxerga isso. Então é isso que nos põe a pensar. Como é que o CTDI, que é um valor tabelado, ele vai te trazer uma resposta, seja no display do equipamento ou no 12 report? Qual MA ou qual MAS que ele vai usar para fazer o cálculo desse valor de CTDI que ele vai te mostrar na tela ou que ele vai te mostrar no relatório de dose? Porque a corrente varia, o MAS varia. Então, como é que isso fica no equipamento? Né? Como é que isso tem que ser contabilizado? Como é que eu faço uma avaliação de CTDI num equipamento que tem modulação de corrente, por exemplo? Tá? A gente já conversa disso. Então, só para trazer um pouquinho de entendimento, para quem ainda não conhece, o controle automático de exposição, ou a modulação de corrente, ele foi desenvolvido com a ideia de diminuir dose, né, no paciente. E por que que isso pode acontecer? Porque os pacientes não são do mesmo tamanho e nem o corpo do paciente possui o mesmo tamanho ao longo de toda a anatomia. E também os tecidos no corpo do paciente não possuem as mesmas propriedades de atenuação, né? Eu tenho ar, eu tenho tecido mole, eu tenho osso. Então, isso faz com que você tenha atenuações diferentes em todo o paciente. Então, o que que foi desenvolvido, o que que os fabricantes oferecem? Um ajuste ou uma modulação, como se diz, né, no jargão do dia a dia, na corrente do tubo para variações de atenuação do paciente, garantindo que a qualidade da imagem seja preservada ao longo de todo o exame. E aí sim, como é que isso acontece? Que os fabricantes disponibilizam isso? Bom, isso pode acontecer pelo tamanho de paciente, então paciente menor, corrente menor, paciente maior, corrente maior. Pode acontecer ao longo de uma atenuação no eixo Z, que é quando o paciente está se deslocando com a mesa. Tem uma outra forma de fazer a modulação, considerando o plano XY, que é uma variação que a gente chama de angular. Então, quando o tubo de raio-x está passando por aqui, ele enxerga o paciente na projeção AP menor do que ele enxerga o paciente quando ele está nesta projeção na lateral. Então, aqui ele usa uma corrente menor, aqui ele usa uma corrente maior. E tem uma outra forma, que é uma composição dessas duas, que ele vai fazer essa variação. E para isso, dependendo do fabricante, ele vai usar uma referência para fazer esse ajuste, né? Então, essas são as formas e ele precisa de uma referência para fazer esse ajuste. Então, tem fabricante que usa o ruído como referência ou o MAS efetivo associado com uma qualidade de imagem de referência. Então, dependendo do fabricante, a gente não vai entrar nos maiores detalhes de como isso funciona, mas eles usam mais ou menos essas bases para fazer então a modulação acontecer. E aí que vem isso que eu chamo de cuidados na hora de fazer uma medição do CTDI com protocolos desse tipo. Porque quando a gente olha, ou no display do equipamento, ou eu pego o resultado final, eu tenho um valor de MAS como referência aqui, que vai me dar um CTDI. E a gente precisa tentar descobrir como isso foi obtido. E se eu descubro como isso foi obtido, eu posso fazer um estudo, e aí, de novo, depende de como cada grupo escolhe fazer essa avaliação, para que se eu estiver estudando, por exemplo, um exame de abdômen, que vai ter uma série sem contraste, uma série de tal forma, então cada uma delas eu vou ter que ver quais são os MAS que normalmente você trabalha para um determinado tipo de paciente. E aí, quando eu for fazer a medição, eu vou fixar em um desses MAs e vou fazer a medição para eu ter o comparativo e verificar a exatidão. Mas lembrando que no exame real,
né? Quando eu faço a comparação do medido e do indicado, eu tive uma variação de corrente, só que para fazer a medição eu preciso fixar num valor. Se eu não fixar num valor qualquer, você pode fazer um estudo dos tipos de paciente que tem e como mais ou menos essa corrente varia entre esses biotipos. Por isso é importante a gente ter sempre assessoria de pessoas bem treinadas, né, de uma equipe de físicos no controle de qualidade, para poder fazer o estudo do protocolo específico que se quer estudar, tá? Um outro ponto que eu gostaria que a gente refletisse e pensasse junto aqui, quando a gente fala em CTDI, é o seguinte: será que o tamanho do meu paciente está previsto no CTDI volumétrico indicado pelo equipamento? Aí a resposta para essa pergunta é não, não está previsto. Por quê? Lembra que quando o CTDI foi definido, era para padronizar o que os fabricantes apresentavam. Então a proposta foi que os fabricantes utilizassem 2 tamanhos de 2 peças de plástico. Então, eu tenho 32 centímetros de acrílico para representar corpo e 16 centímetros para representar exames na cabeça. E é isso que o fabricante usa, independente se eu estiver fazendo um bebê ou uma criança ou um adulto muito grande. Ah, mas é que o meu equipamento usa variação de corrente. Ok, provavelmente, apesar de não ser lá tão indicado para criança, a variação de corrente vai enxergar um paciente menor. Mas o que o equipamento tem como referência ainda é um simulador deste tamanho para o abdômen, por exemplo, desta criança. E talvez este simulador nem seja tão representativo para um adulto tão grande assim, né? Um adulto que não seja tão grande quanto esse simulador. Então, isso me traz e me leva a concluir uma coisa, que o CTDI volumétrico, eu nunca devo olhar para aquele resultado, apesar de ele sair naquele relatório de dose daquele paciente A, eu não posso dizer ou usar aquele valor como a informação de dose do paciente A. Ele é a informação de dose do protocolo que foi realizado naquele paciente. Então, isso é um pouco para a gente desvincular a coisa de tentar individualizar a informação de dose que sai do dose report, ou que está ali no display do equipamento. Isso é muito complicado e não é correto de se fazer, tá? E para verificar isso, né, eu sou uma física que gosta de fazer medições para a gente ter um pouquinho mais de certeza, né, do que a gente lê. Um dia a gente pegou simuladores e foi tentar fazer esse comparativo de tamanho, de variação do CTDI com o tamanho de paciente, medir de fato. Então, a gente estabeleceu um protocolo, isso ficou fixo, não foi modificado. E qual foi a proposta? A gente usar o simulador de 32, usamos um simulador de 16 e a gente tem um simulador menorzinho, que é só para fins de pesquisa, ele tem 10 centímetros de diâmetro, como se fossem 3 pacientes diferentes. Então, o valor indicado no equipamento vai estar em vermelho e o valor medido vai sair aqui numa barrinha azul. Como eu selecionei um exame de abdômen, se eu não me engano, mas era uma referência de corpo, o equipamento vai usar como referência o simulador de 32 centímetros. Então, quando eu coloco o simulador de 32 centímetros e meço a dose, eu encontro 16,9 miligramas e o equipamento indicava 17,5. Você fala, ok, as coisas estão na exatidão, ele está bom. Aí eu diminuí esse paciente, coloquei um paciente de 16 centímetros e fiz a mesma medição. Lembra, o equipamento está com a referência de 32, então este valor em vermelho não muda, porque o equipamento está com a mesma referência. Só que quando eu coloquei este novo simulador, eu realinhei, coloquei no isocentro novamente e refiz a medição. O que acontece? Eu encontrei uma dose de praticamente 34 miligramas. E aí, se eu fizer um paciente ainda menor, realinhar, isocentro novamente, eu tenho aí um resultado de 39, enquanto o equipamento fica nos mesmos 17,5. Então, o que isso me diz? Que o equipamento não compensa tamanho. E quando eu estou medindo
um paciente que é 2 vezes menor, ele leva 2 vezes a dose. Se for um menorzinho ainda, é mais do que 2 vezes a quantidade em grays que eu estaria avaliando, tá? Então, isso mostra para a gente o quê? Que o tamanho de paciente não está previsto no valor indicado no CTD volumétrico do equipamento. Bom, eu gosto muito e eu quero usar a informação do relatório de dose quando eu quiser fazer um comparativo entre protocolos, entre exames, mas como eu tenho biotipos diferentes, seria interessante aplicar algum tipo de correção que dependesse do tamanho. Então, o que isso sugere para a gente, né? Como fazer essa correção para tipos de pacientes diferentes? Então, de novo, eu não estou individualizando, mas eu estou tentando melhorar a forma de usar esse resultado. A APM, Associação Americana de Físicos Médicos, nos seus relatórios 204 e 220, fizeram esses estudos e propuseram, então, esses 2 relatórios, aonde eles definem uma grandeza, que é a estimativa de dose por tamanho específico, o SSDE, aonde qual que é a proposta? É, considerando o Phantom, que é deste tamanho, e o paciente, que é deste tamanho, você aplicar um fator de correção, considerando o diâmetro efetivo do paciente, você vai ter uma lista de fatores para você multiplicar, e você vai melhorar o valor de dose que você tem como referência. Mas, ainda, e eu grifei a palavra estimate, aqui nos 2 relatórios, nós estamos trabalhando com estimativas. De novo, eu tenho que entender que o SSD não deve ser usado para calcular a dose num único paciente, de forma individual. Então, como eu faço uso disso, né, mais propriamente falando? Eu preciso fazer estudos como o ICRP, no seu relatório 135 de 2017, se não me engano, ele define níveis de referência para diagnósticos, tais DRLs. Tá? Então, o que o ICRP apresenta para a gente? Ele traz conceitos de como cada modalidade do diagnóstico por imagem precisam ser avaliados e o que é importante para você definir, então, um nível de referência, para você definir um DRL, seja para radiografia, para mamografia e incluindo a tomografia. Só que o que acontece? Eles não contam como isso tem que ser feito e o que você tem que considerar nessa avaliação. Então, levantar DRL não é tão simples assim. Mas, porque a gente está vendo que ele é mais complicado do que eu pegar um número do 12 report e sair juntando informações e falar, meu nível de referência é tantos miligrays. Outra coisa que é interessante, hoje tem muitos softwares que fazem validação, né? Fazem comparações com uma certa base de dados para você monitorar e registrar dose no paciente, né? Tem alguns fabricantes que hoje disponibilizam. E o que é interessante? A gente validar a informação que esse software traz para a gente. De novo, assim como eu não vou olhar para um número que o 12 Report me apresenta, eu também não vou pegar um software cegamente e acreditar que tudo que ele está me trazendo dali está ok. Não estou dizendo que está errado. O que eu quero entender é como esse valor é apresentado, o que é considerado para apresentar esse valor, até porque a gente tem um desses softwares que a gente tem acompanhado que usa o valor de SSDE como referência também. Então a pergunta é, como esse SSDE é calculado? O que é considerado? Como é que esse diâmetro do paciente é avaliado? Então, para a gente descobrir isso, o que a gente tem feito ali no nosso grupo? Nós temos 2 projetos que estão em andamento, lá no Instituto de Radiologia do INRAD, e através do programa de residência em radiodiagnóstico, né, em física médica, na parte de radiodiagnóstico que existe entre o Instituto de Física e a Faculdade de Medicina, nós temos 2 projetos, um dedicado para CT de tórax e outro dedicado para CT de abdômen, onde nós temos 2 residentes, que eu vou apresentar para vocês, a Juliana e a Isabela, e com o meu acompanhamento e o do professor Paulo Roberto Costa, nós temos feito toda essa investigação de dados, levantando, olhando para o PACS, extraindo
centenas, ou eu diria milhares de informação, para a gente poder fazer esse levantamento de associar tamanho de paciente, determinar grupos, onde a gente vai ter grupos de paciente associados por tamanho, e aí com a ajuda do Dr. Márcio Sawamura na parte do tórax e do Dr. Hilton Leão na parte de abdômen, a gente fazer, uma hora que tiver esses grupos definidos, a avaliação também da qualidade clínica dessas imagens. Então, o que a gente tem descoberto nessa etapa que a gente está do trabalho de pesquisa junto com a Juliana e a Isabela, é que, obviamente, eu não quero que vocês leiam tudo que está aqui, mas isso foi um pouco do fluxo de trabalho que cada uma tem encontrado ao fazer essa avaliação. Então, a gente vê que tem muitas etapas para verificar essas informações e, por exemplo, para validar esses softwares de acompanhamento. E a gente descobriu que a gente está muito longe de acabar tanto a coleta quanto a análise disso tudo, né? Um trabalho que está muito em andamento, tá? E aí, só mais um conceito para a gente já ir finalizando, é o conceito de dose efetiva, que é um conceito muito interessante. Então, quando a gente fala em dose efetiva, a gente vai associar a unidade Sievert, né, ou frações dela, da ordem de millisieverts, e o interessante da dose efetiva é quando você consegue fazer associações de risco, né? Então, normalmente, a gente, quando vê em alguma literatura, você tem, às vezes até comparativamente, uma tomografia de tórax equivale a tantas radiografias de tórax. Então, você consegue fazer comparativos para você estabelecer riscos também. E a Associação Americana, a APM, no seu relatório 96, ele apresenta uma forma de você associar uma grandeza, que é o produto dose de comprimento, que está associada à dose absorvida, você correlacionar a dose efetiva, através, então, de uma constante de multiplicação. Essa é uma tabela de constantes, de fatores de conversão de Gray para Sievert, que está no report 96 da PM. Então, quando você estuda um pouco mais, né, a fundo esse report, ele vai dizer que isso vale para essas anatomias, então tem essas divisões de faixas etárias, como isso foi considerado para exame de cabeça, para exame de corpo. Então, aparentemente, basta eu pegar o DLP e multiplicar por uma constante dessa que eu tenho a dose efetiva de um determinado exame. Mas uma coisa que é também interessante a gente ler e pontuar, tem esse parágrafo que eu trouxe aqui no original e no inglês mesmo, para mostrar que a PM diz o seguinte, que essa dose efetiva, ela descreve uma dose de corpo inteiro para um exame em particular em um equipamento, e não a dose de um indivíduo, como eles colocam aqui, tá? Esses modelamentos, né, eles seguem um padrão de corpo humano, né, um corpo humano padrão, e não reflete de forma exata um único indivíduo. Então, o que é interessante a gente olhar ou fazer, por exemplo, um cálculo de dose efetiva? Quando eu quiser comparar protocolos ou quando eu quiser comparar riscos que cada exame dá, mas nunca olhar para essas informações de forma individual. Então, sempre que a gente fala em dose, a gente vai sempre falar no coletivo. Eu vou sempre olhar para um resultado de CTDI ou de DLP e vou pensar, ou de dose efetiva, como eu aplico isso num grupo, num coletivo, nunca doses de forma individuais. Não vou me aprofundar nisso, vou deixar como sugestão, foi um artigo que a gente fez em 2016 para a Radiologia Brasileira, onde a gente discutiu os conceitos mais de dose efetiva. Eu, Paulo, a professora Beth, a Camila, a gente até se prometeu de fazer a parte 2, que seria mostrar um pouco mais disso aplicado às coisas mais da prática do diagnóstico, né? A gente ainda não conseguiu, mas todos os conceitos que estão por trás da dose efetiva nesse artigo estão contemplados, tá? E para terminar, só resgatando, né? Como é que a gente lida com isso tudo na prática? Então, a gente trabalha a medição de CTDI utilizando os simuladores de acrílico para corpo e cabeça. Posso avaliar um protocolo clínico como abdômen, crânio, seguindo, por exemplo, o que a IN55 pede.
preciso fazer as devidas adaptações, porque normalmente esses crânio às vezes tem axial, mas normalmente você tem exames acontecendo de forma helicoidal. Então, eu preciso traduzir o protocolo para o axial para fazer a medição corretamente. Faço a seleção dos parâmetros radiográficos e, se eu tenho modulação de corrente, eu preciso primeiro fazer um estudo de qual faixa de MA eu devo estar trabalhando para cada protocolo que eu for estudar, para poder medir essa dose mais corretamente. Faço a medição e o cálculo do CTD-IW, do CTD volumétrico e faço então a comparação com o valor indicado no equipamento para verificar a exatidão que a IN 55 pede. E aí eu queria deixar só uma dica, para quem trabalha com protocolo pediátrico, uma coisa muito importante para eu fazer essa verificação de exatidão no protocolo pediátrico é verificar se o equipamento usa 16 ou o Phantom de 32 como referência para o protocolo de abdômen, que é o que está sendo pedido, para que eu possa fazer uso do Phantom correto, e senão eu vou estar, se o equipamento usa 32, eu colocar o 16, eu vou medir uma dose muito maior e aí a exatidão não vai nem de longe bater ou tá dentro dos 20% esperado, tá? Acho que era isso. Obrigada, então, a todos pela atenção.